Olá, estudante! Muito bem-vindo a mais uma aula, hoje de Geografia. Meu nome é Rodrigo, professor de Geografia, responsável hoje por conduzir mais essa aula. Bom, a gente sabe, né, nós já trabalhamos aqui, já conversamos um pouco sobre a questão da globalização e, claro, né, vamos dar continuidade a esse assunto importantíssimo, falar um pouco dessa sociedade cada vez mais informatizada. Entender um pouco, né, que tem tudo a ver, tem essa ligação direta com o processo de globalização, ok? Bom, então para a nossa aula de hoje, tá, nós iremos avaliar a importância das redes mundiais de informação na produção do espaço mundial. O que seria isso, professor? Entender um pouco o que isso interfere nas nossas vidas, nossas vidas tanto individual como no coletivo, nesse processo todo social. O que essa nova informação nesses processos hoje para conectar cada vez mais a sociedade, né? E também, claro, entender as principais problemáticas que isso vai trazer, as questões de exclusão, desigualdade, tanto questões de desigualdade regional, local, econômica, ou seja, nós vamos entender um pouco como funciona essa rede mundial de informação, né? Você sabe que todo mundo, a todo esse momento, utilizamos inúmeros recursos tecnológicos aí para poder a gente se comunicar a todo momento, ok? Vocês aí, como estudantes, durante esses 2 anos aí fora de sala de aula, utilizaram-se muito desses recursos para poder dar continuidade aos seus estudos, não é verdade? Então, por isso, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso, como é que isso funciona, isso na prática, ou seja, conhecer mais, aprofundar mais sobre o assunto, né, desse sistema da informação. E, claro, eu vou trazer aqui uns principais exemplos, né, exemplificar exercícios, atividades, para a gente compreender melhor sobre esse assunto, ok? Bom, então, para início de conversa, né, o que seria essa sociedade da informação? Quando ela surgiu, quando ela conseguiu o grande feito, esse processo ainda de transformação, como é que funciona essa questão, né? Olha só, a sociedade da informação é um termo que surgiu no século XX, no momento em que a tecnologia teve grandes avanços. A importância que conquistou fez com que a tecnologia se tornasse essencial na determinação do sistema social e econômico. Então, ou seja, quando a gente pega o período histórico da globalização, pegamos esse auge desse sistema de informação a partir ali do final da Guerra Fria, né? Vamos pegar o final da década de 80 para início dos anos 90, você tem esse auge da tecnologia, esse avanço tecnológico, ou seja, aí já começa a incorporar nos sistemas, principalmente no mercado internacional. Porque você tem aí a Segunda Guerra Mundial, onde você começa o processo de globalização ganhar mais corpo, principalmente por causa da reconstrução da Europa, né? Você tem ali as instituições financeiras tem o surgimento dessas instituições financeiras que vão ajudar bastante aí esses países europeus destruídos pela guerra, mas o grande processo dessa globalização é o final ali da Guerra Fria, onde você tem aí o auge da tecnologia, né? Você já tem esse processo que vai ajudar a fazer essa conexão cada vez mais rápida e precisa entre os países para a questão econômica de mercado e entre nós também, a sociedade, para se comunicar cada vez mais rápido aí entre os membros, entre a sociedade, ok? Vamos lá. No contexto cotidiano, é fácil percebermos as características da era da informação, como a aceleração dos sistemas de comunicação e de transporte. Isso aí foi vamos dizer que hoje, na atualidade, é o grande processo que nós temos aí dessa globalização, principalmente na parte que a gente fala de logística, né? Ou seja, essa locomoção das pessoas sobre o território, ok? Então, ou seja, hoje você tem uma facilidade muito grande, uma grande rapidez dessa comunicação. E isso, por exemplo, vamos pegar hoje de pandemia, uma das grandes consequências hoje dessa disseminação rápida, vamos dizer aí, do vírus, justamente por causa dessa conectividade muito mais precisa, né? Vamos dizer assim, muito mais rápida e muito mais próxima. Fez com que o vírus se espalhasse com muito grande rapidez, justamente por causa disso, dessa aceleração dessa informação, essa aceleração dos sistemas de transporte, né? Ou seja, hoje você consegue fazer essa locomoção por diferentes países justamente por essa evolução desse processo, ok? Bom, a era da informação está diretamente relacionada também aí com os avanços técnicos que permitiram o avanço e a consolidação do processo de globalização pelo mundo,
no qual as distâncias foram encurtadas e a velocidade das transformações tecnológicas foi acelerada. Isso atingiu diretamente muito essa questão do trabalho, né? Essa divisão internacional do trabalho, também a famosa DIT, né? Que é essa questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Países mais ricos e também países mais pobres, e também atingiu diretamente essa nova divisão. Também atingiu, que eu falei aqui, sobre a questão do trabalho, o mercado de trabalho também, né? As novas formas de lidar com o trabalho, alguns trabalhos extintos, outros ressurgiram, outros aí talvez ameaçados justamente por essa inovação tecnológica que a informação vai trazer, essa grande velocidade. Então, ou seja, cada vez a sociedade ela está aí modificando, evoluindo conforme aí a demanda do mercado internacional, conforme a demanda social, conforme a demanda aí dentro da tecnologia, tá? Bom, para conversar, a gente já começar a entender um pouco mais, nós vamos fazer aqui um exercício, já exemplificando, fazer uma atividade, fazer um exercício para poder a gente entender como é que isso funciona na prática. Olha só. O processo de globalização tem, na atualidade, provocado grandes mudanças, tanto nas esferas econômica, financeira e política. Então, vocês aí têm acompanhado os noticiários aí no dia a dia, né? Ou seja, cada vez mais algumas informações relevantes, importantes sobre a vida política aí no mundo, sobre a vida econômica, mercado, compra, venda, recessões. A gente tem aí questões aí, inúmeros dados importantes, informativos sobre os países que estão economicamente estagnados, outros aí que tiveram economia baixa, outros que tiveram recuperações econômicas aí durante o período, pós-período pandêmico, né? Então você tem inúmeras informações em relação a isso, né? Claro, nós temos também outras questões políticas, quando a gente fala aí de refugiados, ou seja, pessoas que estão migrando para outros países, tivemos inúmeras crises ligadas a isso, crises diplomáticas. Então, acredito que você, caro estudante, precisa acompanhar diretamente sobre esses assuntos, porque automaticamente estamos envolvidos nesse processo da globalização, né? Quanto na vida social e cultural dos povos e das nações, aí em escala mundial. A esse respeito, é possível afirmar de modo correto, então, ou seja, conforme essas informações que foram tragas nesse enunciado, conforme as informações que você já tem esse conhecimento prévio sobre o assunto, é aqui que ele quer saber de forma correta. O que está acontecendo nesse processo, dessas mudanças que vão acontecendo de forma aí econômica, política, cultural, social, aí de escala mundial. Olha só na nossa primeira afirmativa aqui. A maioria das instituições financeiras globais tem sua sede localizada nos países subdesenvolvidos. Quando eu falo de países subdesenvolvidos, quando a gente fala dessa classificação, quando fala de países subdesenvolvidos, estamos falando dos países mais pobres, que é a grande maioria. Porque nós temos essas divisões, quando ao longo do tempo, essas divisões elas foram se aprimorando. Porque vocês já viram falar de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, era uma forma de classificar. País do norte, país do sul, você tiveram inúmeras classificações. E atualmente nós temos essa classificação de países desenvolvidos, que são os países aí, uma pequena parcela mais rica economicamente, né, mais rica do mundo. Você tem os chamados países emergentes, que ganharam destaque nos últimos anos, né, inclusive incluindo o próprio Brasil, ou seja, desses países que saíram desse patamar de subdesenvolvimento e já começaram a conquistar aí economicamente uma crescida em relação a esses países mais pobres. Ou seja, aquele país que emergiu, aquele país que deu um crescimento a mais do que esses países subdesenvolvidos. E claro, os subdesenvolvidos são a grande maioria, são os países mais pobres economicamente, que ainda países que vivem aí da agricultura, da exportação e ainda não têm, né, baixa industrialização e ainda estão naquele processo que vivem eternamente em crise, né? Justamente por isso, porque não há um crescimento econômico grande, não há grandes investimentos em tecnologia, não há grande investimento na indústria. Então, esses países ainda continuam no patamar ainda de países com grande desigualdade social. Então, quando eu falo a maioria das instituições financeiras afirma que estão localizados aqui nos países subdesenvolvidos, quer dizer, essa afirmativa está falsa, né? Porque a maior parte dessas instituições, ou praticamente todas essas instituições financeiras que a gente tem no mundo, estão localizadas nos países mais ricos, inclusive aí os Estados Unidos é o país que detém a maior quantidade dessas instituições financeiras, né? Então, como lá fala na afirmativa, de modo correto.
né? Então, essa letra A, ela é falsa. Quando a gente fala aqui, o avanço das telecomunicações e da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros mundiais, né? Ou seja, isso também é uma forma importante da gente classificar, de entender, sim, né? Quando a gente fala desse processo das telecomunicações, né? É importante aí para poder fazer esse fluxo, né? Mas vamos analisar as outras alternativas. Olha só. O Estado intervém na economia por meio de investimentos no setor industrial, fortalecendo assim as empresas estatais. Como a gente sabe, hoje você tem inúmeras multinacionais, inúmeras empresas. Então há uma competitividade muito grande. E acaba muitas vezes o Estado, no caso o Estado brasileiro, ali também acaba perdendo espaço para essas grandes empresas, né? Há um baixo investimento muitas vezes nessas empresas estatais, privatizações, neoliberalismo. Então você tem inúmeros conceitos aí que vão intervir de uma certa forma e vai enfraquecer esse Estado. Então nesse sentido aqui, né, o Estado tem, né, muitas vezes tem essa dificuldade de fazer essa intervenção. Então por isso que essa letra C, no caso, ela também é uma afirmativa falsa. Então, nós temos lá, vamos reservar a letra B, né? Que também é uma alternativa até então que a gente pode, né? Que a gente concorda mais, né? Ou seja, nesse sentido dessas telecomunicações fundamentais para esses fluxos financeiros mundiais. Então, a gente deixa ela ali reservado. Vamos lá. As transformações aqui, no caso, políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, dão-se da mesma forma nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Poxa, né? Quando a gente acabou de falar aqui dessa questão da desigualdade, né? A gente acabou de falar dessas diferenças entre um país e outro, quando afirma que se dão da mesma forma, a questão social também, a questão financeira, quando eu falei aqui que os países subdesenvolvidos têm baixo investimento na tecnologia, então essa letra D, né, de forma ela está incorreta, né? Porque não é da mesma forma, não é de forma equiparada, não é igual. Se fosse equiparado, não teríamos essas diferenças entre um país e outro, não é verdade? Bom, e por último, os blocos econômicos regionais são constituídos com objetivo único de formação de alianças para defender a autonomia política dos países membros. Quando eu falo de blocos econômicos, ele tem uma importância muito grande, sim. Os blocos econômicos aí é, uma certa forma, uma competitividade dos países mais pobres para poder conseguir espaço com os países mais ricos. Mas quando eu falo que é com um único objetivo, ou seja, eu estou afirmando que é simplesmente só para isso, né? Não, então não é dessa forma. Então você não tem somente esse objetivo. Então os blocos econômicos eles também vão ter outros inúmeros objetivos, inúmeras fases para poder fortalecer. Então não é somente um único objetivo, né? Então neste caso aqui, tá? Nessa questão exemplificando, a letra B seria a afirmativa mais correta, né? Que o avanço das telecomunicações, né? E da informática e o uso da internet são fundamentais para os fluxos financeiros e mundiais, ok? Então, é essa análise que é importante a cada momento a gente fazer, você estudante fazer, para poder entender um pouco mais como funciona esse processo aí, tá bom? Bom, a geografia, né, nesse sentido dessa sociedade da informação, ela tem aí um papel muito importante, essencial, né? Porque é justamente aí que você vai entender a produção, a reprodução, né, as questões humanas de poder, sociedade e natureza, as dinâmicas de transformação. Então, ou seja, a geografia, ela está aí inserida nesse processo para a gente compreender e entender como funciona toda essa questão aí da sociedade cada vez mais globalizada. Um outro exemplo bacana é uma charge, né? A gente é muito bom, professores de português gostam de trabalhar bastante charge e não fica diferente para nós da geografia também. Vamos lá interpretar o que essa charge quer dizer para a gente. Olha só, então nós temos ali, bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização, né? Então, primeiramente, enquanto isso, na Escola Planalto, né? Então tem uma professora ali mostrando o mapa mundi, mas de uma forma ali, vamos dizer assim, bem diferente do que a gente está conhecido convencionalmente, né? Então você tem a parte norte maior e a parte sul menor. Então já tem aí uma crítica em relação a esse processo. E aí que nós vamos para a questão entender o que significa isso, o que ela quer dizer, essa professora, em relação a essas vantagens, no caso que ela vai trazer aqui sobre a globalização. Olha só, a ilustração de Milô Fernandes é uma crítica à ordem global atual.
Além disso, ela faz referência ao quê? Né? Então, quer dizer, quando ela traz esse desenho, essa imagem distorcida do planeta, do mundo, o que quer dizer, né? Olha só, a visão eurocêntrica das projeções cartográficas, será que é isso? Ou seja, ela quer mostrar aí as diferenças, dando destaque apenas para a Europa e o restante esquecido? A visão conceitual da globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem, a forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da globalização no Brasil, a divisão internacional do trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvidos são dependentes do Norte desenvolvido. Então, ou seja, aquilo ela colocou essas alternativas e a gente vai olhar aqui qual seria mais próxima daquilo que faz essa crítica, né? Então, quando eu falo aqui de projeção, então, no caso aqui, é uma questão mais da parte da cartografia, da ciência cartográfica. Então, foge um pouco dessas vantagens que essa professora trouxe em relação a essa globalização. A visão conceitual da globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem, ali está trazendo simplesmente a questão de, quando fala dessa questão, falando da questão simplesmente do conceito puro, né, em relação a isso. A forma que o Planalto Central opera o processo de inserção, ou seja, a forma que ali vai ensinar a globalização, né? Então, a letra D aqui seria a nossa afirmativa correta, né? Que é a divisão internacional do trabalho, a famosa DIT, onde que você tem ali os países pobres que vão fornecer a matéria-prima e os países ricos que vão fornecer os produtos industrializados. É essa troca que a gente tem ao longo de muitos anos, desde lá do período que a gente fala mercantilista, né? Onde você tem um período, onde você tem a colônia, né? Ali você tem a parte da colônia que vai oferecer a matéria-prima e os países mais ricos que vão explorar isso daí e vão oferecer aos países mais pobres a parte da industrialização. Então, a afirmativa D aqui é a afirmativa correta, essa dependência, né, total aí dos países, quando a gente fala dessas diferenças, é essa dependência que os países do Sul, pobres, têm em relação aos países ricos desenvolvidos. Então, não conseguimos ver vantagens nesses sentidos em relação a nós, mas os países ricos, sim. Bom, outro exemplo aqui que nós temos, olha lá, o controle de parcelas significativas do mercado mundial está entre os mais claros sinais de desenvolvimento econômico. A repartição desse mercado entre as nações é extremamente desigual. Os países desenvolvidos controlam a fatia predominante do bolo, embora se registrem avanços significativos dos grandes países em desenvolvimento, especialmente a China, quando fala aqui dos países emergentes, né? Esses países que saíram desse patamar de subdesenvolvimento. Bom, a tendência atual, aí nós vamos tentar entender essa tendência atual, tá? No contexto da globalização econômica das relações internacionais, é caracterizada pela concretização de um paradigma mundial representado o quê? Pela oposição entre os países do norte desenvolvidos e do sul desenvolvidos, né? Caracterizando uma nova forma de se regionalizar politicamente o mundo. Então, como é que a gente vai entender essa globalização? Pela fragmentação industrial, em que as sedes das grandes empresas multinacionais se deslocam para os polos opostos, isso não acontece, né? Então, essas sedes elas não se deslocam, elas permanecem nos países ainda desenvolvidos, tá? Pela nova política de controle da produção industrial em benefício da preservação dos recursos naturais. Isso é uma problemática grande sobre meio ambiente que ainda precisamos discutir, sobre a poluição e os problemas ambientais. Então, ela também é uma afirmativa falsa. Pelo fim do mercado especulativo financeiro e pelo estabelecimento de uma ordem econômica informacional eminentemente não oligopolizada, né? Que depois nós vamos comentar mais sobre isso daí, ok? E pelo crescente fluxo de capitais e informações distribuído homogeneamente pelo globo terrestre. Então, lá fala assim, ó, a tendência atual no contexto da globalização econômica, das relações, é caracterizada pela concretização de um paradigma, no caso aqui da representação aqui, né? Então, nós temos aqui da produção industrial, no caso aqui pelo fim do mercado, né? Então, seria a opção, no caso aqui, seria a letra A, né, dessa oposição entre esses países do norte e os países do sul, ok? Então lá, a era da informação corresponde aos processos atuais de transformações tecnológicas que repercutem da dinâmica das sociedades, né, e na produção do espaço geográfico,
considera-se que o espaço geográfico encontra-se cada vez mais integrado às inovações tecnológicas e informacionais, tornando-se delas aí cada vez mais dependente, ok? Então, mais uma vez, caro estudante, obrigado pela sua participação, tá? E mais para frente nós iremos discutir mais outros assuntos ligados aí ao processo de globalização. Um grande abraço e até a próxima aula.